Fala galera, fala meninas! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre perder peso e emagrecer. Já vou te adiantar que a história é a seguinte, e esquece tudo que você sabe, porque perder peso não tem nada a ver com emagrecer e emagrecer não tem nada a ver com perder peso. E eu vou te explicar toda essa história hoje aqui. Se você ainda não está inscrita no meu canal, clica aqui embaixo, aproveita, se inscreve e deixa o seu like aí. Por que eu posso te afirmar isso? Porque no processo de emagrecimento pode acontecer o seguinte: você pode aumentar o seu peso e emagrecer, você pode manter o seu peso, ficar com o mesmo peso e ainda emagrecer, e você pode, claro que é o jeito mais tradicional, diminuir o seu peso e também emagrecer. Mas o contrário também pode ser verdadeiro, porque você pode ainda ficar com o mesmo peso e não emagrecer. Você pode sim perder peso e não emagrecer. E aí, é claro, o jeito também mais tradicional, que é aumentar o peso e não emagrecer. Então pode acontecer várias coisas entre o seu peso, entre perder peso ou o seu peso corporal e emagrecer. Eles não têm nenhuma relação direta. Para a gente começar a entender sobre esse assunto, por que eles não se relacionam diretamente, a gente precisa primeiro entender qual que é o conceito de peso corporal e qual que é o conceito de emagrecer. E aí eu tenho certeza que isso vai ficar bem mais claro. Bom, então para a gente começar a entender a diferença, a gente precisa saber do que é formado peso corporal, o que é emagrecer de fato, tá? Aqui eu coloquei como peso e massa corporal, porque quando a gente vai ler artigo, vai ler pesquisa, vai ler livro sobre os temas do fitness, educação física, nutrição, enfim, os pesquisadores cientistas gostam de usar esse nome de massa corporal, né? Não se usa peso. É um nome técnico, mas na prática quer dizer exatamente a mesma coisa, peso e massa corporal. Dentro desse peso, dessa massa corporal, existem várias coisas que formam o nosso peso. E a gente tem duas grandes subdivisões aqui para a gente começar a entender esse negócio. A primeira divisão tem a ver com a massa de gordura, a massa gorda. Como é que é dividido essa massa gorda? Tem mais duas subdivisões aqui dentro. Primeiro, a massa adiposa, então essa gordura que fica mais aparente, né? O pneuzinho, gordura na frente da barriga, no braço, na coxa, no bumbum, enfim. E a gente também tem a gordura essencial, porque o corpo humano, a gente precisa sim de gordura para viver e para que algumas funções do nosso organismo sejam feitas de boas maneiras. Então, por exemplo, uma mulher que ela tem um percentual de gordura muito baixo, e isso aí em números dá mais ou menos para baixo de 12%, ela pode sofrer, por exemplo, no ciclo menstrual, ela pode sofrer com a fertilidade se ela tiver pouquíssima gordura. Ela pode sofrer com produção de hormônio, pode desencadear alguns problemas. Então existe sim um mínimo de gordura, não tem como ter zero de gordura, nada de gordura. Existe uma gordura essencial para que esses problemas não aconteçam, para proteção de órgãos, enfim. Então não tem como reduzir e ele se encaixa aqui dentro e, claro, envolve o nosso peso e a nossa massa corporal. E o outro grande grupo que a gente pode colocar aqui é a MLG, que é massa livre de gordura. Então tudo que não é gordura. E o que não é gordura no nosso corpo? A gente pode colocar aqui mais três subdivisões. Os nossos ossos, o esqueleto, as nossas vísceras e tecidos, e aqui vai ser o principal depois para a gente entender os nossos músculos, tá? Então vamos lá. O nosso esqueleto, ele tem peso, claro. Os ossos geralmente são formados na maior parte por minerais, então o seu braço aqui, que é o húmero, o seu fêmur, todos aqueles ossos eles têm um peso, né? E na hora que a gente coloca na balança, a gente sobe na balança, conta também. As vísceras e tecidos, então imagina agora, sua cabeça, seu cérebro, seu coração, seu pulmão, fígado, todos os órgãos, eles também têm peso e eles também entram nessa conta aqui. Tecido mole, né? Seja lá um tendão, uma cartilagem, enfim, eles também entram nessa conta aqui. E os músculos que fazem
todo o movimento humano, eles também pesam e eles também são alteráveis. E por que eles entram nessa conta? E isso aqui é extremamente importante da gente entender. Porque, principalmente, músculos e ossos se modificam com o exercício físico. E aí é que a gente vira a chave para o negócio, tá? Então, guarda essa informação aqui. A gente pode fazer uma mudança no peso via exercício físico por causa dos músculos e um pouco também por causa dos ossos. Segura essa informação aí, segura aí, guarda aí, escreve aí, que a gente já vai entender. Beleza? Então dá para ver que envolve bastante coisa aqui, o peso e a massa corporal, tá? Segura aqui. O que é emagrecer? O que você acha que é emagrecer? Ah, você deve ter pensado, emagrecer é simplesmente perder gordura do corpo. Então você mexe aqui na massa gorda e aí você emagrece. É isso? Não, não é isso. Não é simplesmente assim. Emagrecer, na definição mesmo, é diminuir o percentual de gordura do corpo e não necessariamente perder a gordura. E aqui é que começa o negócio. Lembra no começo do vídeo que eu falei que é possível aumentar o peso e emagrecer? Imagina uma menina que começa a ir para academia, vai no nutricionista, tudo bonitinho, daí ela começa a fazer uma dieta, começa a treinar pesado e tal. Ela pega e ganha músculos. Supondo que ela ganhou lá em 2 meses 3 quilos de músculo. Vamos colocar uma conta real aqui. 3 quilos só de músculo. E ela ganhou um pouquinho de gordura nesse processo, claro. Mas ela ganhou só 500 gramas. Então repara que a proporção desse peso dela está diferente. Então ela ganhou muito mais músculo do que gordura. Logo, o peso dela aumentou, ela teve um aumento no peso, mas ela teve uma diminuição no percentual de gordura. Então ela pode ter aumentado o peso e emagrecido. Então ela pode ter aumentado o peso, mas ganha mais definição corporal. E isso é emagrecer, não necessariamente perder a gordura. Então emagrecer é a gente diminuir o percentual de gordura, tá? E agora a gente vai entender qual que é a relação de fato de perder peso e emagrecer. Então agora que eu acho que ficou claro para você que perder peso não tem muito a ver com emagrecer, você deve estar se perguntando, tá, mas por que todo mundo relaciona e todo mundo faz essa relação? Porque a maneira mais tradicional, mais comum de se emagrecer é perdendo gordura. Logo, a gordura, claro, como a gente viu, ela também faz parte do peso corporal. Se a gente diminuir a quantidade de gordura, a gente tende a diminuir o peso corporal. Então, por isso que a maioria das mulheres que busca emagrecer relaciona emagrecer com perder peso, porque é sim a maneira mais tradicional e é assim que acontece. Mas qual que é a moral? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu quero falar desse assunto? Para que você arranque da sua cabeça essa relação e que você não fique com a consciência pesada, não fique preocupado de que o seu emagrecimento precisa se refletir na balança, por causa desse conceito aqui de densidade e da relação de gordura e músculo, tá? Agora eu vou trazer para a minha realidade e acredito que para a sua também, que está querendo buscar, está querendo emagrecer, está no meio do processo, vai começar, e você sabe que é necessário fazer uma boa alimentação e fazer exercício físico. Então eu vou trazer para a minha realidade. O exercício físico que eu gosto, que eu prescrevo lá no programa, no Amiga Magra, para as meninas, e é o que mais dá resultado, porque é comprovado, são a mistura de exercícios de força com exercícios aeróbios, exercícios de resistência, né? Então, agachamento, afundo, flexão abdominal com corrida, bike, burpee, enfim, movimentos que acelerem. Os dois mesclados dão os melhores resultados. E eles também refletem em algumas coisas do peso corporal. Quando a gente trabalha com exercícios de força, seja esses que eu citei agora, fundo, agachamento, terra, ou movimentos do próprio corpo, a gente tende a mexer nos músculos do nosso corpo. E esse mexer nos músculos, a gente estimula esses músculos e esses músculos tendem a ter uma resposta e essa resposta é se adaptar, seja ficar mais forte e às vezes aumentar de tamanho. Ao aumentar de tamanho, eles vão crescer, obviamente vão aumentar de tamanho, mas isso também vai refletir no peso corporal. E aí, qual que é o grande X do negócio?
Quando a gente está no meio desse processo, mesmo que a gente perca gordura e a gente baixe o peso nesse sentido, ao mesmo tempo vai ter uma mudança na estrutura do músculo e isso também vai refletir na balança. Então, na hora que a gente sobe, os dois acabam concorrendo no peso de forma geral e aí você não vê tanta modificação. Mas se você for ver no espelho, nas suas roupas, nas medidas, você vai notar uma grande diferença. E por que isso acontece? Por causa da densidade. E eu vou te dar um exemplo aqui agora, tá? Densidade é o seguinte: pensa em algum objeto, alguma coisa que ela ocupa um grande lugar no espaço, mas ela não tem tanto peso. Então lembra daquela piadinha que confunde muita gente, que o que pesa mais, 1 kg de pedra ou 1 kg de pena? Claro que o peso dos dois são iguais, mas se a gente pegar 1 kg de pedra, provavelmente ela vai ocupar muito pouco espaço, porque a pedra é muito mais densa do que a pena, enquanto 1 kg de pena ocuparia um espaço muito maior. Então, se você colocar 1 kg de pedra numa sacola, você talvez não precise de uma sacola tão grande. Mas se você colocar 1 kg de pena numa sacola, talvez você precise de um saco muito grande. E é exatamente isso que acontece. Então pensa que essa caneta e esse outro canetão aqui, esse marcador, eles têm o mesmo peso, mas têm densidades completamente diferentes. Então pensa que aqui tem 1 kg de músculo e olha quanto de espaço ele ocupa. E pensa que aqui tem 1 kg de gordura. Se eu colocar os dois na balança, supondo que eles tivessem o mesmo peso, o peso vai ser o mesmo. Mas olha a diferença na ocupação de espaço que eles causam. Então, se a gente pegar gordura e músculo, é exatamente a mesma coisa. Quando a gente perde gordura, na balança a gente não nota tanta diferença, porque a densidade da gordura é pequena. Então, ela ocupa um volume de espaço no nosso corpo muito grande, mas ela não pesa tanto assim, ela não tem uma densidade tão grande. Então, às vezes, perder 2, 3 quilos de gordura dá uma diferença estética muito grande, mas a gente acaba não notando na balança porque a densidade dela é muito pequena. E ao mesmo tempo que se a gente perde 2, 3 quilos de gordura aí num período de um mês e acaba ganhando 500 gramas, 1 quilo de músculo também nesse mesmo período, o peso na balança vai ser o mesmo. Então se a gente colocar que você perdeu 3 quilos de gordura e ganhou 1 de músculo, o seu saldo vai ser de apenas 2 quilos, mas esteticamente o seu corpo vai mudar muito, suas medidas vão mudar. E isso também é muito mais importante do que qualquer resultado na balança. Então toma cuidado com a densidade entre gordura e músculo. Às vezes os seus resultados eles não vão se refletir tanto na balança por causa dessa relação, mas o resultado estético, o resultado para você colocar uma roupa, o resultado para você se sentir bem no espelho é muito melhor do que qualquer peso na balança. E por que eu dou esse alerta? Porque muitas vezes a balança ela pode acabar com o seu processo de emagrecimento. Porque eu já recebi muitos relatos de alunas no nosso programa ou até mesmo de seguidora que manda mensagem lá no meu Instagram, que a gente conversa pelo direct de tipo: meu Deus, João, eu consegui, nossa, eu tô me sentindo muito bem, minhas roupas estão entrando, diminuiu muito minhas medidas, mas nossa, a balança não sai do lugar, eu perdi só 1, 2 quilos. Então, às vezes, a balança ela pode te atrapalhar porque você fica tão preocupado que o seu peso não baixa, seu peso não baixa, seu peso não baixa, que você pode jogar todo o processo por água abaixo. Isso pode te desanimar e acabar com o teu processo. Então, é claro que se a gente for pegar as medidas, as avaliações para a gente medir um processo de emagrecimento, o ideal é que você procure um profissional, faça uma avaliação, principalmente se for por dobras, aquela de apertar. É o cenário ideal. Mas eu acredito que a maioria de vocês não tem acesso ou, claro, não faz ideia de como fazer. Então, se eu fosse dar uma grande dica para você sair desse pensamento e isso não te atrapalhar durante o processo, foque muito mais no espelho e na fita métrica para você medir o seu processo de emagrecimento do que na balança, porque como eu falei agora, a balança ela pode matar os seus resultados, tá? Um dos casos de sucesso, dos primeiros casos que a gente teve lá no nosso programa, foi de uma aluna que ela é mãe, enfim, esposa, tudo, mas começou a praticar exercício físico, começou a ter resultado. Ela teve na balança, deixa eu até colocar em vermelho aqui, em 50 dias,
50 dias, ela teve um resultado de, na balança, ela perdeu mais ou menos só 2 quilos, só que no abdômen ela perdeu 9 centímetros. Então imagina você perder em 50 dias 9 centímetros de abdômen, mas perder só 2 quilos. Imagina se ela não tivesse feito essas medidas, se a gente não tivesse orientado elas a fazer esse tipo de medida, em 50 dias ela ia ter perdido só 2 quilos, provavelmente ela teria desistido e não teria nem continuado. Então, a grande dica para você não pirar o cabeção mesmo, não ficar maluca se apegue muito mais ao seu espelho, ao que as suas roupas dizem e a sua fita métrica do que propriamente a balança, porque senão você pode colocar todo o seu resultado por água abaixo. Beleza, meninas? Se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like também se você gostou do vídeo, deixa um comentário que eu, João, vou te responder.